Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui estudamos diariamente a terceira obra básica da doutrina espírita, doutrina codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Estamos na parte final do capítulo que trata de instruções dos espíritos e vamos ver hoje a última instrução. Essa instrução tem o título de Jeremias e os falsos profetas. E o espírito Luós, espírito protetor chamado Luós, e o nome do lugar onde foi recebida essa mensagem, em 1861, o nome do lugar é muito difícil. Karlsruhe, alguma coisa assim. Nem vou repetir, porque a primeira vez já ficou péssimo, a segunda ficaria com certeza muito pior. Então vejamos o que o espírito Luós nos diz nessa mensagem intitulada Jeremias e os falsos profetas. No item 11, então temos, eis o que disse, o primeiro parágrafo do item 11 é um trecho retirado pelo espírito do profeta Jeremias no Antigo Testamento, capítulo 23, versículos 16, 17, 18, 21, 25, 26 e 33. Então temos lá, o profeta Jeremias dizendo, eis o que disse o Senhor dos Exércitos, não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Ou seja, não trazem realmente as instruções do alto, não é? Falam das visões de seus corações e como eles não estão seguindo as palavras do alto, os seus corações estão sombrios no desvio, não é? Dizem esses falsos profetas, dizem aqueles que me blasfemam, dizem aqueles que me blasfemam. São aqueles que ouvem os falsos profetas. Então, os falsos profetas dizem àqueles que os escutam. O Senhor disse, vós tereis paz, e todos aqueles que caminham na corrupção de seus corações. Olha só, isso é o que dizem os falsos profetas àqueles que os escutam. Palavras ruins, não é? Olha, o Senhor disse, então esse falso profeta está dizendo que o Senhor disse. O que o Senhor disse? Tem que ser uma coisa boa, né? Mas olha o que o Senhor disse. Vós tereis paz. Até aí parece bom, né? E a todos aqueles que caminham na corrupção de seus corações. Não vos atingirá o mal. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus, quem viu e ouviu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes faltavam e eles profetizavam por sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão seduções de seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogue, vos diz, qual é o fardo do Senhor? Vós lhes direis, vós mesmos é que sois o fardo, e eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. O fardo
de Deus, o fardo do Senhor, são esses que conspurgam, que usam mal o nome do Senhor, buscando desencaminhar os incautos e também, vamos dizer assim, iludir aqueles que ainda querem se entregar às ilusões, sabendo embora quais são as leis de Deus, porque nós já sabemos, não é? Os 10 mandamentos estão aí há quase 3.500 anos. Então, fica difícil a gente se deixar corromper por falsos profetas e nos dizermos totalmente iludidos. Porque é muito claro quando nos chega uma mensagem que dissimula, que instiga o mal, que incensa o que está no desvio. Dizer que é do Senhor, dizer que é dos espíritos superiores, é subestimar o nosso conhecimento, mesmo que seja pouco, e a nossa inteligência. Vejamos então, depois de trazer esse trecho de Jeremias, o que nos diz o espírito professor, o espírito protetor Luós. É sobre esta passagem do profeta Jeremias que convosco vou conversar, meus amigos. Deus, falando por sua boca, disse, por Jeremias, não é? É a visão dos seus corações que os faz falar. Essa frase entre aspas. E ele continua, o espírito Luós. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam, esse dom. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase sempre cega do povo em predizendo por dinheiro boas e agradáveis coisas. Essa espécie de mentira era bastante generalizada na nação judia, de predições por dinheiro. E é fácil de compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus, por ignorância, não é? E era sempre mais ou menos enganado o povo era sempre mais ou menos enganado por esses supostos profetas que não eram senão impostores ou fanáticos. Não há nada mais significativo do que estas palavras. Abre aspas. Eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei e eles profetizaram. Quer dizer, como é que eles podem ter profetizado se o Senhor nada disse a eles para que fosse repassado? Está aí a enganação. Então, entre aspas, isso que acabamos de ler aqui, o que o profeta, então, Jeremias, nos traz, sendo estas as palavras do Senhor. Mais adiante diz, eu ouvi esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, porque esse é Jeremias sendo médium de Deus, né? Eu ouvi esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Fecha aspas. Ele indicava, assim, um dos meios empregados para explorar a confiança que tinham neles, que o povo tinha nesses profetas. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade dos seus sonhos ou das suas visões,
achava isso muito natural e convidava sempre esses profetas a falarem. E ele então conclui o Espírito Luoz dizendo: após as palavras do profeta, vou repetir. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João quando disse: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis são de Deus. Aí fecha as aspas, as palavras de João terminam aí. O Espírito Luoz então diz: porque entre os invisíveis há também os que se comprazem no logro, na mentira, quando encontram ocasião. Esses enganados são, bem entendido, os médiuns que não tomam bastante precaução. Então, os médiuns acabam enganados por esses espíritos mentirosos quando não tomam as precauções, principalmente de passar na peneira do bom senso, na peneira doutrinária, na peneira do evangelho, para ver se essa mensagem realmente está de acordo com a lei, com o evangelho. Então, esses enganados são, bem entendidos, médiuns que não tomam bastante precaução. Aí está, sem contradita, um dos maiores escolhos, ou seja, dos maiores prejuízos, dos maiores, dos maiores pontos negativos. Aí está, sem contradita, um dos maiores escolhos contra o qual muitos vêm bater, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É para eles, esses médiuns novatos, uma prova da qual não podem triunfar senão por uma grande prudência. Pode-se cair? Pode sim. Há que se tomar cuidados. Aprendei, pois, antes de todas as coisas, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. Não vamos esquecer que esse livro foi lançado após o Livro dos Médiuns. O Livro dos Espíritos, 1857, o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. Ou seja, quando o Espírito aqui recomenda aos médiuns essas precauções e esses cuidados, já é necessariamente o estudo profundo e cuidadoso do Livro dos Médiuns. Nenhum trabalhador de reunião mediúnica, nenhum dirigente de reunião mediúnica, nenhum médium pode abrir mão desse estudo profundo. Fora eles, todos os demais tarefeiros das casas espíritas, fora estes também todos os espíritas que querem conhecer a codificação espírita, sendo o Livro dos Médiuns a segunda das 5 obras da codificação. Muito bem. Hoje vamos ficar por aqui. Terminamos o capítulo 21 e vamos nos encontrar agora para começarmos o capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Até lá, então, que Jesus continue nos abençoando. Projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.